do Senhor Jesus, para todos vocês que já têm me seguido aí, me acompanhado. Para você que está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, meu nome é Jennifer Cavalcante, carioca da Gema, mas hoje moro em solo goiano, casada com Alisson Lima, meu esposo maravilhoso que Jesus me deu e me trouxe para morar aqui nessa terra, mãe do Davi e do David, que moram no Rio de Janeiro, mãe da Kézia e do Luquinha também, que é aqueles que aparecem aí no início aí da filmagem, aí na abertura, minha princesinha, minha única florzinha nesse mundão azul que Jesus me deu, e o Luquinha, que é meu príncipe, meu filho do meu casamento com Alisson. Eu estou aqui contando, relatando acerca daquilo que Deus fez na minha vida, e por isso esse vídeo chegou até você. Eu creio que Deus ele tem algo para poder falar com você através desse vídeo. Como de costume, vamos dar início aqui com uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 13. Nós vamos estar lendo até o verso de número 5. Lembrando que a minha Bíblia era na tradução NVI. Então, se tiver um pouquinho aí diferente, não se preocupe, porque o contexto ele é o mesmo. E diz assim a palavra de Deus: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Vocês já sabem que eu trago essas mensagens aqui de início usando a Bíblia propositalmente diante daquilo que eu vou contar no testemunho, diante daquilo que eu vivenciei. E essa palavra aqui, ela veio propositalmente porque na semana passada eu estive relatando aí acerca, eu já dei entrada aí, na semana que eu saí de dentro do cárcere, eu contei aí acerca do louvor, que Deus usou esse louvor para poder falar comigo, do propósito que eu entrei ali para que eu pudesse sair de dentro daquele lugar, tendo de um ponto de vista espiritual, porque no ponto de vista carnal, meu tempo ali dentro já tinha passado para alcançar um benefício, porque eu saí no benefício de liberdade condicional. Então, eu gravei aí semana passada e hoje eu já ia dar entrada direto na minha saída, só que Deus, ele me fez lembrar de uma outra situação que eu vivenciei lá dentro, e que no tempo que nós temos vivido, eu creio que isso daqui que eu vou falar para você hoje é algo que vai edificar a tua vida, vai te abrir uma luz aí para o que você deve fazer, para o modo que você deve proceder diante do que você possa estar vivenciando nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na igreja no Brasil. Lembrando, né, que no Brasil ser crente é glórias a Deus e aleluia. Ser crente no Brasil, em vista de muitos países aí perseguidos e que a palavra é proibida, ser crente pra gente aqui é até um pouco fácil, né? Olhando do ponto de vista de que nós não somos proibidos de servir a Deus, de frequentar um culto, de ir a uma igreja. O que eu quero falar, né, dar início aqui nesse testemunho de hoje, antes de eu voltar lá para dar continuidade de onde eu terminei semana passada, é que ali dentro, como eu já relatei para vocês aí, existia uma igreja dentro do presídio, que era denominada de coral, era o coral das irmãs. Esse coral, quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para a presença do Senhor, esse coral ele era responsável pelos louvores do culto, porém esse coral ele era a igreja ali dentro, a igreja interna. E esse coral ele era todo na cela C. Mais para frente, essa cela ela vai ser desfeita. Ela foi desfeita e as irmãs foram dispersas, espalhadas por todas as outras celas. Mas a princípio existia a cela C, que era a cela das evangélicas, era a cela onde tinha a concentração da igreja ali dentro do presídio. Tinham as igrejas que vinham visitar a gente, que como eu falei, cada dia era uma igreja diferente, segunda-feira era uma, terça-feira era outra, quarta-feira era outra, quinta-feira era outra, sexta-feira era outra. Diversas denominações visitavam a gente ali naquele lugar, mas ali dentro nós tínhamos estabelecido a igreja. Como surgiu, gente? Não me pergunte que eu não sei, porque quando eu cheguei já existia, já funcionava nesse ritmo. E a igreja dentro, ela tinha 3 líderes, que eram as líderes do coral. Era a primeira dirigente, segunda dirigente, terceira dirigente do coral.
Essas líderes, elas funcionavam como se fossem as pastoras de dentro dali, desse coral. Na época que eu entrei no coral, a líder era a Kelly, aquela que eu relatei para vocês que esteve me visitando na tranca, que falou que estava orando por mim. Ela era uma das líderes e tinham outras líderes que eram junto com elas. E como que funcionava essa liderança ali? Exemplo, a Kelly era a líder na época que eu entrei. A Kelly, sabendo que ela poderia ser transferida ou que a liberdade dela estava chegando, a Kelly já estava em oração para que Deus direcionasse quem ela colocaria no lugar dela. Então Deus daria a instrução para ela e ela direcionaria quem ficaria no lugar dela. Eu não vou me recordar se a Kelly era a primeira, segunda, terceira, eu acho que ela era a primeira. Então quando a Kelly foi embora, ela foi e falou quem ficaria em primeiro no lugar dela. E assim acontecia. Cada líder que ia indo embora, seja indo embora para outro presídio, seja indo embora de benefício, seja indo embora de liberdade, quando ela saía dali de dentro, ela já tinha que ter em mente quem iria ocupar o lugar dela. E não era necessariamente, exemplo, primeira, segunda, terceira dirigente. A terceira dirigente, a primeira indo embora, a terceira dirigente não passava para a segunda. Nem a segunda passava para a primeira. Era a primeira que decidia quem iria ocupar aquele cargo ali. A segunda decidia quem iria ocupar aquele cargo ali. A terceira decidia quem iria ocupar aquele cargo ali. Teve situações em que a segunda foi para a primeira. Teve situações em que a terceira foi para a primeira. Mas não era uma regra necessária de que a segunda se tornasse primeira. Eu acredito que tá dando para vocês poderem me entender. Muito bem. Cheguei ali, o primeiro cargo que eu recebi ali dentro, como eu acho que eu já relatei para vocês nos testemunhos anteriores, foi o de secretária. Me chamaram para ser secretária, porém Deus, ele me deu uma graça e me deu um entendimento na palavra de Deus. Então, mesmo eu não sendo líder, eu não tendo cargo de liderança ali dentro, sempre as líderes me chamavam para poder conversar, para poder ter uma resposta à luz da Bíblia, acerca de qualquer coisa que acontecia ali. As líderes ali daquele lugar, elas sempre estavam entrando em contato comigo, se comunicando comigo, para poder ter uma direção biblicamente falando, porque graças a Deus o Senhor, ele me deu uma sabedoria na palavra. O que eu não sei, eu pesquiso, mas sei muita coisa da palavra de Deus. Só que ali eu era nova convertida, mas mesmo assim, Deus, ele me deu essa graça. Então as líderes estavam sempre entrando em contato comigo. Aconteceu alguma coisa, elas vinham conversar comigo para saber o que eu achava, o que a Bíblia dizia e tal. E chegou a minha vez, né? Chegou um ponto qual a líder foi embora e ali eu entrei para poder ocupar o cargo de segunda liderança ali naquele coral. E quando eu entrei, antes de eu entrar para o cargo de segunda liderança, já tinha sido formado ali um grupo de coreografia, o qual eu liderava aquele grupo de coreografia ali também, mas eu passei a liderar esse grupo de coreografia porque as líderes do coral me chamaram e me escolheram e pediram para que eu liderasse aquele grupo de coreografia. Então era o coral e dentro do coral tinha um grupo de coreografia para poder estar ali apresentando algumas coreografias ali com os louvores, os quais nós cantávamos nos cultos. E chegou a minha vez agora de ser escolhida como líder. Então eu fui chamada para poder liderar e eu fui colocada no cargo de segunda. Me colocaram na segunda liderança, eu era segunda. Porém, desde quando eu não era líder, eu sempre observava e ouvia que eram 3 líderes. Então, as decisões que precisavam ser tomadas, elas geralmente eram todas em acordo. As líderes, elas tinham o costume de sentar as 3, conversar. Como era 3, às vezes tem pensamentos, tem coisa que é Bíblia, e o que é Bíblia não pode ser mudado, o que é Bíblia tem que ser obedecido. Porém, coisas aqui da terra, vou dar um exemplo assim, bem básico. Vamos escolher a cor da blusa do uniforme. Aí 2 falavam, eu quero preto. Aí uma falava, eu quero rosa. A que falava, eu quero rosa, ela poderia ser a primeira líder. Mas a escolha ficaria de preto porque 2 concordaram com preto e uma concordou com rosa, né? Tô dando um exemplo assim bem básico, isso daí eu acredito que não aconteceu lá, mas assim que eram tomadas as decisões. Desde quando eu aconselhava, eu percebia que era assim, e quando eu cheguei na liderança, as meninas que eram junto comigo na liderança também agiam dessa maneira, agiam desse jeito também. Então, o que acontece? Só que nem tudo é mil maravilhas. Ali, graças a Deus, as lideranças que passaram sempre estavam ali de acordo, sempre as coisas fluíam, graças a Deus, o Senhor maravilhoso. Só que chegou o dia que uma irmãzinha lá, eu não me recordo quem saiu que colocou ela, e essa irmã, ela tinha uma voz maravilhosa, ela cantava e o fogo descia.
Você sentia a presença de Deus para louvar, ela tinha uma voz maravilhosíssima. E ali, essa irmã, ela foi escolhida para tomar o cargo de primeira líder do coral. Até aí, beleza, glória a Deus, aleluia. Só que o que aconteceu? Quando essa irmã, que era uma simples irmã, que louvava, que solava os hinos, era uma irmã muito obediente, muito, assim, o que a liderança falava com ela, ela acatava, não era rebelde. Quando essa mulher, ela toma para poder ser ali a primeira líder do coral, acontece uma transformação nessa mulher. Aí entra um ditado aí que diz que quando você quer conhecer alguém, basta você dar poder. E ali essa pessoa, ela se revela. E foi o que aconteceu com essa irmã, tristemente. Essa irmã, ela entrou para ser a primeira líder e ela começou a ter um posicionamento autoritário. A voz dela era maior, ela que tinha que falar. O que ela falasse tinha que ser obedecido. Nós não podíamos opinar, nós não podíamos falar nada, nós tínhamos que ficar quietas, porque o que ela falava era o que estava estabelecido. Ela falou e acabou. E ali o coral, ele passou a ter uma opressão muito grande, o coral, ele passou a ser oprimido de fato. A primeira mudança que ela fez é que se é um coral, você que trabalha com música, eu não trabalho com música, sem nem cantar direito, mas eu tenho muito de cantar, porque eu sou adoradora. Então ali, se é um coral, o coral tem que cantar. E ela botou o coral para fazer só A, E, I, O, U. Só isso que o coral fazia. O coral já não cantava mais, ela mudou as letras todas. Essa parte, beleza. Segundo ponto que ela colocou, como eu já falei para vocês, eu não canto. Mas se precisar, eu tô ali para poder servir. Só que a menina que era essa menina como primeira, eu como segunda e tinha a terceira. A que era a terceira não cantava nada. Eu ainda dou uma arranhada, mas a que era a terceira não cantava nada. E a segunda ordem que ela colocou é que ninguém mais poderia solar os louvores, só as três que eram líderes. Vocês já imaginam o fiasco. Só ela que cantava. Só ela que tinha uma voz, só ela que tinha o dom de louvor. Eu não tenho o dom de louvor. A menina que era depois de mim, pior ainda, porque eu ainda consigo alguma coisinha, mas a menina que era depois de mim, pior ainda. E só nós três que podíamos solar os louvores. As outras meninas não podiam solar, embora tivessem meninas ali com vozes maravilhosas e que tivessem o dom do louvor. Esse foi o segundo ponto, segunda mudança que ela fez, mas até aí, beleza, tranquilo. Só que agora chegou ao cúmulo do absurdo. E ali, ela com essas atitudes, com esses posicionamentos, com posicionamento autoritário, eu sentia o grito de gemido das meninas que eram lideradas. Porque eu, sendo líder, eu fiquei de mãos atadas. Imagina as meninas que eram lideradas e elas estavam sempre ali pedindo socorro. Elas estavam ali assim mesmo desesperadas. Elas estavam desesperadas, pedindo socorro mesmo, sabe? E ali eu não podia fazer nada. A única coisa que eu falava para elas, vamos orar. Vamos orar, porque orando, Deus, ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer com as nossas mãos, com os joelhos. O Senhor, ele move, o Senhor, ele age. E ali nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, irmãos, quando a igreja ora, quando o crente ora, ainda mais quando se ora em concordância, quando pede socorro, quando clama, o Senhor, ele atende. A gente vai ver isso daí no povo ali que se encontra no domínio de Faraó. E quando o povo clama, o Senhor, ele envia, ele chama libertador, ele manda Moisés vir lá de Midian, vem para poder tirar o meu povo dali, porque o meu povo clamou a mim. Então, quando clama, tem libertação. Então, o que acontece? Tô ouvindo o Lucas falar alguma coisa, gente, calma aí. Tá falando com o tablet dele. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? A gente entramos em propósito de oração, e ali aconteceu um fato que, outro ponto que eu vou precisar abrir aqui um aspas para vocês poderem entender. Gente, vou dar uma pausa aqui para saber o que o Lucas quer. Oi, gente, voltei. Então, aqui como eu estava falando, eu preciso abrir uma aspas aqui para vocês poderem entender o que acontece. A Bíblia diz que nós cristãos, nós somos pacificadores. E como eu falei para vocês aí nos vídeos anteriores, ali a cela era a cela de cristãs, mas dava problema dentro do presídio, as funcionárias jogavam as meninas lá,
porque elas achavam que a gente iria dar jeito. Então, ali, muitas das vezes, quando as meninas, elas brigavam, porque tinha muita briga, gente, muita briga. Então, ali, quando as meninas, elas brigavam, a gente sempre, nós que éramos da igreja, o nosso posicionamento era o quê? Trazer a paz. Então, se tinha duas meninas brigando, duas pegavam uma e levava para um canto, duas pegavam a outra e levava para um canto, isso junto. E enquanto conversavam com uma num canto, conversavam com outra no outro canto, e ali a gente conseguia, por muitas e muitas vezes, nós conseguimos apaziguar brigas, nós conseguimos verdadeiramente exercer o evangelho dentro daquele lugar e trazer a paz. E como eu falei, a gente estava sob essa liderança autoritária, uma liderança que não dava brecha para a gente poder falar nada, e ali falei com as meninas, vamos orar, porque Deus entra. E quando a gente ora, quando a gente clama, o Senhor, Ele entra. E nós oramos, e um belo dia, ali, eu estou ali no meu quieto, já expliquei para vocês o que é quieto. No meu quieto, eu começo a ouvir a voz da primeira líder. Ela tinha uma voz assim, bem aguda, e a voz dela gritando no corredor, discutindo com uma menina que nem cristã era. E a menina ali discutindo com ela, e ela discutindo com a menina, e aquele calor exaltado. E ali nós tomamos o posicionamento que nós já tínhamos o costume de tomar ali com as meninas que não eram crentes. Agora tinha uma irmã discutindo. E eu, pessoalmente, eu cheguei até ela e falei com ela, irmã, em nome de Jesus, vem cá. E fui tentar tirar ela, conversar com ela. Irmãos, ela fez o que ímpio não fazia. Ela começou a gritar comigo, não, mas por que isso, por que aquilo? E ela me deixa pior do que o ímpio. E a Bíblia, ela vai nos orientar que quando nós chamamos a atenção de alguém, nós chamamos a atenção daquela pessoa ali para ganhar aquela pessoa para Jesus, para ganhar aquela pessoa para a paz. Porém, se essa pessoa ela não der ouvidos, você então lava suas mãos, você bate o pé da sua sandália, você considera, a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, Mateus 18 ou 19, que vai dizer, considere como um gentio ou publicano, que significa considerar como se não fosse crente. E nesse momento, eu tive que viver essa palavra, eu tive que cumprir essa palavra, porque eu tentei apaziguar, eu chamei ela, não somente eu, a outra menina também chamou ela, nós chamamos, tentamos tirar ela da situação, tentamos tirar ela dali, daquele problema, e ela com uma soberba, gritando, com uma autoridade que ela achava que ela tinha, mas com gritos, entendeu? Porque a autoridade não é gritar, a autoridade não é você ter a última palavra, a autoridade não é você falar e as pessoas terem medo de você. E ali eu tive que deixar ela, deixei a briga acontecer, só que aquilo dali foi Deus me chamando a minha atenção para um basta, porque tudo aquilo ali acontecia, mas não havia sido comunicado à igreja que nós tínhamos ali, que era a Assembleia de Deus de Bangu. Nós não tínhamos comunicado a nossa liderança dali, nós não tínhamos falado o jeito que ela estava fazendo com a gente ali dentro, nós não tínhamos falado a opressão que nós estávamos passando. E a partir daquele momento ali, eu senti que eu precisava levar o caso ao pastor. Tinha um pastor que nos assistia lá dentro. E eu senti que eu precisava levar esse caso ao pastor. E ali nós oramos, entramos em propósito, porque, crente, tudo que você vai fazer precisa ser debaixo de propósito, tudo que você vai fazer precisa ser debaixo de oração. Nós vivenciamos guerras na terra que são orquestradas por demônios que se encontram em regiões celestiais. Então nós precisamos nos revestir, e nós nos revestimos como? Jejum, oração e palavra. Se você está jejuando sem ler a palavra, se você está jejuando sem orar, isso não é jejum, você está passando fome. Nós precisamos nos revestir da palavra de Deus em jejum e em oração. E ali nós entramos em propósito, esperamos o dia que o pastor ia estar lá. E nesse dia nós já mandamos recado para o pastor e falamos com ele que precisávamos conversar com ele. E ali o pastor, ele foi bem sábio, graças a Deus. O pastor, ele viu que nós estávamos passando. E ali ele terminou o culto mais cedo e teve uma reunião somente com o coral. E ali diante dela e diante do pastor, eu precisei relatar tudo o que estava acontecendo ali. E eu relatei tudo o que estava acontecendo, as meninas foram e tudo concordaram. Ela também deu a versão dela, falou da maneira a qual ela achava, né, que ela estava certa ali. E ali, o que me admirou muito foi a atitude do pastor, porque Deus deu uma sabedoria para o pastor,
porque nós poderíamos estar armando contra ela. O pastor ele não estava ali dentro com a gente 24 horas para poder ver, para saber se de fato o que nós estávamos falando era verdade. E Deus deu uma sabedoria ao pastor, que o pastor ele pegou e falou assim: vamos resolver isso daqui dessa seguinte maneira. O pastor escreveu: cadê o nome das líderes? Quem são as líderes? Botou o nome dela, o meu nome e o nome da menina que era a terceira líder. E ali ele amassou aqueles papel, dobrou, botou os nossos 3 nomes, dobrou, botou dentro de um copinho, chamou outra irmã que não era das líderes, pediu para ela poder orar. Ela orou ali aquele copinho e o pastor falou: quem eu tirar aqui vai ser a primeira, quem eu tirar aqui vai ser a segunda e quem eu tirar aqui vai ser a terceira. E ali o pastor fez aquele uma espécie de um sorteio. A irmã orou, quem orou até foi a Patrícia tá firme aí, Patrícia Cantídio, tá lá no meu Facebook, Deus usando ela com força na terra, glória a Deus, aleluia. E ali a Patrícia fez essa oração, o pastor pegou e sorteou. Quando o pastor sorteou, gente, eu tô falando, eu tô me arrepiando todinha. Quando o pastor falou, o primeiro nome que saiu foi da menina que tinha sido terceira. A menina que era a terceira dirigente foi para a primeira. Eu era a segunda, o meu nome saiu em segundo. Eu continuei na posição que Deus ele havia me colocado. E o nome dela ficou por último, ela foi colocada como terceira dirigente. E o que aconteceu? Quando colocaram ela como terceira dirigente, ela recusou o cargo. Ela disse que ela não aceitava ser rebaixada de primeira para terceira líder ali do coral. E ali ela não só não aceitou o cargo, como ela pediu transferência, ela que pediu transferência, e passada 1 ou 2 semanas ela foi transferida para a penitenciária, porque ela já tinha uma pena ali para poder cumprir. E essa experiência que eu estou dividindo com vocês, eu acredito que hoje não vai dar mais para poder falar mais nada, mas eu creio que esse vídeo aqui ele vai ser de fundamental importância para a vida de muitas pessoas aí, porque nós temos vivido um período na igreja muito difícil. Eu vou voltar para continuar falando isso daqui, porque vocês sabem que eu tenho um menininho chamado Lucas, né? Calma aí que eu vou voltar para poder dar o desfecho disso daqui, falar o que Deus quer falar contigo acerca desse relato que eu acabei de fazer. Só um minuto. Então, gente, voltei aqui. O que eu quero falar com vocês através disso, através da palavra, a qual eu trouxe aqui no início. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Pela facilidade do evangelho no Brasil, pela facilidade do evangelho ser transmitido no Brasil. Hoje em dia, meu pastor do Rio de Janeiro, ele sempre falava: é mais fácil abrir uma igreja do que abrir um comércio, porque o comércio você tem que abrir, você tem que colocar as coisas dentro para poder vender, enquanto uma igreja você abre ali, joga umas cadeiras e bota o povo dentro. E por essa facilidade de se abrir igreja no Brasil, infelizmente, muitos lugares têm sido abertos com o nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Muitos lugares têm cara de Deus, tem cara de que vive, mas na realidade está morto, está tudo morto. E aí a gente fica se perguntando: o que eu vou fazer? Eu não sei, eu acho que eu já relatei para vocês aí, eu não vou me recordar bem, gente, minha mente já não tá muito boa ainda depois do Covid, então piorou. Mas eu acho que eu falei para vocês aí que eu fui expulsa da igreja uma certa ocasião, não sei se eu cheguei a relatar isso. E eu achava que isso só tinha acontecido comigo, mas aqui no Goiás, esses dias uma irmã contou pra gente lá, ela ministrou a palavra, no final ela contou que ela também foi expulsa da igreja. Então, que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que igrejas são essas que expulsam pessoas, que mandam pessoas embora, que falam para as pessoas: sai porque você não me presta, sai porque você não me serve. No meu caso, quando eu fui expulsa da igreja, foi simplesmente porque eu levei uma carta para poder pedir autorização para ir ministrar a palavra em outra igreja. Só que a liderança tinha problema com a outra igreja. E que evangelho, que céu é esse que nós vamos morar? Que céu é esse que nós vamos entrar? Que está tendo divisão, que está tendo contenda, que está tendo briga. E a gente fica se perguntando, eu tenho acompanhado aí no TikTok, tem uma menina ali que ela faz uns vídeos acerca de liderança tóxica. Infelizmente, nós temos vivido muito isso, nós temos vivido isso constantemente. Pessoas que se dizem de Deus, mas que de Deus não tem nada, servem os seus próprios umbigos, mas diante da palavra, a qual eu trouxe aqui, diante da palavra a qual nós iniciamos aí, as autoridades, elas foram instituídas por Deus, e quando se diz autoridade, não está dizendo só o presidente que está lá, não. Não está dizendo só os governadores,
não está dizendo policiais, bombeiros, essas autoridades, não está dizendo seu patrão, que é uma autoridade sobre você, está dizendo também acerca das autoridades instituídas na igreja. Os cargos eclesiásticos na igreja foram instituídos por Deus. Se está ali, se não é vontade soberana de Deus, é vontade permissiva. E se eu estou ali, se eu me encontro ali, eu preciso obedecer. Se eu estou debaixo daquela liderança ali, o meu papel é obedecer. Pessoal que me conhece aí do Rio de Janeiro sabe que eu já não gosto muito. Ó, vocês podem me olhar aqui, se eu sumir vocês vão me achar, porque eu não gosto de maquiagem, não gosto de batom. Porém, às vezes, eu usava quando eu estava no Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque a igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus em Mutirão, pastor Gesiel, eu podia usar. Lá, eu podia usar. Não era uma coisa proibida. Só que hoje aqui, eu congrego na Assembleia de Deus de Brasília. E aqui, segundo o que foi me passado no culto de doutrina, no culto do ensino da palavra, aqui não é permitido nem para casamento, nem para batizado, para batismo, perdão, nem para batismo, nem para formatura, para nada, que não é permitido. Irmãos, eu tô passando um estreito porque eu não pinto unha, mas a minha unha do pé eu sempre gostei, mas eu não estou pintando, porque se eu estou debaixo de uma liderança que não permite, o porquê que eu vou fazer? Por que eu vou desobedecer essa liderança? Nós temos vivido tempos muito difíceis, porém que as pessoas estão fazendo porque elas querem. Porque nós hoje temos uma facilidade, como eu falei aqui no início, de um certo ponto de vista, é muito fácil ser cristão no Brasil. Se eu não concordo com o que é estabelecido pela minha liderança, eu não congrego. Se eu não concordo com o que a minha igreja coloca, se eu não concordo com as regras que tem ali todo lugar, todo sistema que congrega, que tem pessoas, ele precisa de regras, porque um lugar sem regras é um lugar bagunçado. E se nem a macumba, nem o candomblé, nem a umbanda, quimbanda, todas as bandas não tem bagunça, por que na igreja tem que ter bagunça? Por que na igreja não se obedece? Por que não se... Como é que se fala, gente? Eu acabei de ler aqui, Jesus amado. Por que não se obedece às autoridades? Por que você não obedece àquilo que foi instituído, que foi colocado sobre você? Não está de acordo? Irmão, nós estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil, ó. Bate o pé da tua sandália e vai para outro ministério. Bate o pé da tua sandália e vai para onde pode. Ah, mas eu não sei andar de saia, eu só gosto de andar de calça. Irmão, a Igreja Batista deixa. Igreja Batista deixa, a Nova Vida deixa. Tem muita igreja aí que permite o uso de calça. Pra que você vai ficar na Assembleia de Deus rígida, tradicional, se não pode usar calça? Pra poder ficar desobedecendo? Pra poder ficar debaixo de maldição? Se você tá ali, obedeça. Mas só que em contrapartida disso, a gente vê o que eu terminei de citar aí. Líderes que na verdade não são líderes. São lobos disfarçados de ovelha. E acerca disso, a palavra de Deus ela já nos orienta. Então se você está num lugar que não prioriza a palavra de Deus, que não prioriza aquilo que está escrito na Bíblia, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que não prioriza aquilo que está escrito na Bíblia, não prioriza a palavra de Deus, não é lugar para você poder ficar. Bate o teu pezinho e vá. Porém, se a tua igreja é uma igreja que prioriza a palavra de Deus, mas tem algumas divergências que você não concorda, aí é algo para você analisar e saber se você quer continuar ali ou se você prefere ir para outra. Eu sou carioca, como eu falei aí, eu venho do Rio de Janeiro, e o que eu sempre amei na igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, o pastor Gesiel, é que nosso objetivo ali era ganhar almas para Jesus, e o pastor sempre falava, você levanta a tua mão, você aceita Jesus aqui, mas você não é obrigado a congregar aqui. Congregue na igreja que você se sentir melhor, na igreja que for mais próximo da sua casa, na igreja que você se adaptar melhor. Não fica tentando, não fica batendo de frente, tentando mudar a liturgia, tentando mudar o jeito daquele lugar, porque é em vão, não adianta. Porém, se não é o teu estilo, se não é o que você quer, se não é para obedecer, mude de igreja, mas não morra. Mude de igreja, mas não saia da presença do Senhor. Deus está me direcionando aqui, nós já estamos terminando, porque o tempo ele já até foi, gente. O tempo já perdemos, vai passar aí uns minutinhos, porque eu ainda vou fazer essa oração. Mas o que que acontece? Às vezes você tá ali, esses dias eu peguei aí para postar, e acabou que eu nem postei. Não se corte para poder caber no mundo de ninguém.
Você não precisa se podar para você poder caber num lugar que não é teu. O Senhor, ele tem preparado um lugar para cada um. E como eu falei, volto a repetir, graças a Deus, no Brasil é fácil ser cristão porque muitas igrejas estão abertas, muitas portas estão abertas. Se a igreja prega a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia, se segue isso daqui, já é um motivo para você poder congregar lá. Mas se não é o teu jeito, se você quer usar calça, muda de denominação, não precisa desviar. Não fica ali para poder morrer, não fica aonde você está sendo massacrado, não fica onde estão te perseguindo, não fica, porque os humilhados serão exaltados. Beleza, os humilhados que se humilham perante o Senhor serão exaltados pelo Senhor. Você não é tapete, você não é pano de chão, você não precisa ficar sendo humilhado nem escorraçado por ninguém. Se não te aceita, pastor Anderson, agora deixa eu falar do pastor Anderson. Gente, pastor Anderson, eu aprendi uma frase com o pastor Anderson, que essa frase eu peguei pra mim, já tem um bom tempo aí, mais de 8 anos, que só Kézia tem 8 anos. Mais de 8 anos que eu aprendi isso com o pastor Anderson, e essa frase é a frase da minha vida. Vá aonde você é celebrado, não aonde você é tolerado. Se você tá ali sendo tolerado, o que você vai continuar fazendo? O que você vai continuar fazendo ali naquele lugar? O que você vai continuar fazendo aí? Eu volto a repetir, através disso daqui que eu falei. Nesse período que eu me encontrava ali, nós não tínhamos como mudar de igreja, mas nós oramos e o Senhor, ele interveio. O Senhor, ele entrou com a providência dele, ele mudou, ele tirou, ele trocou, porque Deus, ele também faz dessas coisas. O primeiro passo é você estar ligada com Deus, porque quando nós estamos ligados com Deus, nós não tomamos rumo errado. Quando nós estamos ligados com Deus, o Senhor, ele nos orienta em tudo quanto nós vamos fazer. Você não precisa sair da igreja, eu volto a repetir aqui, você não precisa sair, você não precisa desviar. Procure um lugar onde o Senhor é glorificado, aonde a sua presença vai contribuir para o bem, para o crescimento, aonde você vai ser celebrado. Eu não estou dizendo aqui de homens ficarem te dando honra, de homens estenderem tapete vermelho para você. Eu estou dizendo do teu chamado no reino, contribuir para o bem, do teu chamado crescer, porque tem lugar que só poda, tem lugar que só corta, tem lugar que só te coloca para baixo. Gente, tá aí, ó, eu vou precisar falar, tem um pastor aí que ele pregou aí nos Gideões desse ano. Gente, o negócio fluiu, estourou, porque ele falou uma realidade ali. Nem todo mundo que está do teu lado quer ver o teu crescimento. Eles até querem ver você crescer, mas não melhor do que eles. E você sabe que Deus, ele tem um mistério contigo, que quando ele te usa, o que ele fala através da tua boca, ele faz. Quando ele te usa na palavra, a glória desce, o poder desce. E você sabe que Deus, ele te usa porque você reconhece que essa glória não é tua. Você reconhece que é Deus que está fazendo. Mas pessoas carnais, o joio está no meio do trigo. O joio não entende. Tem muito joio tentando matar trigo. Não morra. Não morra, vai para um lugar aonde o Senhor é glorificado e aonde a tua presença ela será celebrada. Eu vou terminar por aqui porque esse assunto é um assunto muito extenso. Se eu continuar falando aqui, ainda tem muita coisa para poder falar, mas eu creio que através desse vídeo aqui, Deus, ele vai despertar pessoas. Deus, ele vai falar com pessoas que estão a um passo de jogar tudo pro alto, que estão a ponto de desistir por causa de homem. É homem, não é Deus. Entenda isso. É homem, não é Deus. Mas é a liderança que Deus instituiu. Verdadeiramente, Deus instituiu essa liderança para poder saber o que há no teu coração, para poder saber como você vai se comportar diante disso. Continua glorificando, continua exaltando, continua na presença do Senhor, porque o Senhor, ele será contigo. Continua honrando a tua autoridade. Continua obedecendo a autoridade que Deus instituiu contra você. Mas não se anule, não desobedeça ao Senhor para poder obedecer ao homem da terra. Porque mais nos importa obedecer a Deus do que obedecer a qualquer pessoa que está aqui na terra. Daremos honra, daremos obediência à nossa liderança. Mas obedeceremos em primeiro lugar a Deus. Então o Senhor, nós vamos orar hoje aqui. Já vamos estar orando aqui, porque esse vídeo aqui já até foi. Vou tentar fazer uma oração aqui bem rápida, bem básica, gente. Se eu conseguir, né? Porque eu não me mando, vocês sabem. Então, nós vamos estar orando aqui por isso, porque, gente, há muitas pessoas, são muitas pessoas sofrendo, são muitas pessoas que estão sendo podadas, são muitas pessoas que estão precisando. Você que está aqui conosco pela primeira vez nesse vídeo, essa oração aqui é uma oração de concordância, porque a palavra de Deus vai nos dizer, eu vou achar aqui, vou colocar aqui junto aqui com a oração, eu vou colocar essa palavra. A palavra de Deus, ela vai nos dizer
que quando nós concordamos em oração é feito pelo Senhor que está nos céus. Por isso, nesse momento, essa oração que eu vou fazer aqui, eu vou fazer junto com você. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o momento que esse vídeo vai chegar até você, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe, e ele vai chegar até você no momento que você vai estar precisando. Nós vamos orar em concordância para que o Senhor, ele possa atender. E essa oração aqui hoje é por isso. É para fortalecimento dos fiéis. Essa oração aqui hoje é para que o Senhor, ele te dê direção. Você não vai desviar. Você não vai parar, você não vai retroceder. O Senhor, ele entrará com socorro na tua causa. Se for necessário arrancar, se for necessário... Ah, mas é impossível. Ah, mas foi o avô, foi o pai, agora tá ele. Se necessário for, Deus vai mudar. Mas se Deus não mudar a situação, ele já começa mudando você. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero aqui, meu Senhor, neste momento, entrar em Tua presença mais uma vez. Ah, Deus, me perdoa. Perdoa pelos meus pecados, gestos, pensamentos, palavras, obras. Perdoa-me por tudo que eu possa ter feito, Senhor, que não tenha lhe agradado. Meu Deus, eu quero aqui, junto com esse homem, junto com essa mulher que chegou até esse vídeo, orar com o Senhor. Pai, o Senhor tem visto, Senhor. Tu conheces, ó Pai. Tu sondas ele, tu sondas ela. O Senhor está lá. O Senhor está vendo o que ele está passando. O Senhor está vendo o que ela está passando. Mas, Deus, nós estamos a um passo. Senhor, eu creio que a tua vinda está tão próxima. Que o nosso adversário, ele tem ficado, meu Senhor, agora de uma maneira tão enfurecida. Que ele tem usado até os de dentro para tentar nos jogar para fora. Mas, Deus, quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor, quem nos deu o ministério foi o Senhor, quem nos deu o dom foi o Senhor. O Senhor nos deu para a glória do teu nome, para louvor teu, para adoração tua. E por isso, meu Senhor, nós colocamos tudo diante de ti. Senhor, não deixa com que nós venhamos a perder a nossa salvação, não deixa com que nós venhamos a desviar, não deixa com que nós venhamos a parar, porque de que adianta ganhar esse mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação? Meu Deus, eu te peço através dessa oração de concordância, dá direção a ele, dá direção a ela, mostra o que o Senhor quer dentro dessa situação, se é para continuar, se é para sair. Se for para sair, mostra a porta que o Senhor quer que ele entre, que o Senhor quer que ela entre. Toma, meu Senhor, a frente, toma a direção, toma o controle, toma a primazia. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te entrego, Senhor, essas lideranças, ó Pai, que estão, meu Senhor, sendo usadas por Satanás. Senhor, chama, abre a visão, dá discernimento, mostra o que o Senhor quer, dá a tua direção. Ah, Jesus, como sentimos falta, Pai, dos tempos antigos, aonde para se subir um degrau era debaixo de oração, aonde para haver uma consagração era debaixo de oração, aonde o pecado não era revelado por Facebook ou por mensagens no WhatsApp, aonde o pecado era revelado porque o pastor se encontrava de joelhos e o Senhor falava face a face com ele. Jesus, leva-nos de volta, Senhor, a esse tempo, traga-nos de volta a esse tempo, toma as nossas lideranças, ó Deus, em tuas mãos, Senhor. Deus, que o Senhor, ó Deus, possa direcionar e nos dê, meu Senhor, agora a capacidade para continuarmos obedecendo. Nos ajuda, meu Senhor, agora a continuarmos obedecendo, porque a tua palavra diz que quando nós desobedecemos a eles, nós estamos desobedecendo ao próprio Deus. E nós não queremos, Senhor, ser, meu Senhor, rebeldes. Nós não queremos, meu Senhor, nos rebelar contra ti nem contra a nossa liderança. Nós não queremos ficar leprosos como Miriam. Nós não queremos ser atingidos, Senhor, como Miriam e Arão foram quando se levantaram contra a liderança de Moisés. Mas, Senhor, nós também não queremos ser massacrados como o teu povo foi massacrado ali por Faraó, Senhor. Senhor, nos socorre, Senhor, nós clamamos a ti, ó Deus. Senhor, esse homem clama a ti, essa mulher clama a ti. Meu Deus, tu estás vendo, Senhor, olha essa dor, emancho de comanarassúpia. Ah, Deus, quanta humilhação, Pai. Olha essas palavras, Senhor, meu Deus, que vem como faca cortando esse coração. Senhor, desce com o teu bálsamo, não deixa, meu Senhor, na glória, com que venha entrar, com que venha penetrar. Desce com o teu bálsamo, entra com a cura, restaura. Meu Deus, ajuda, meu Senhor, na glória a ele, ajuda ela, Pai querido, ó Pai amado, a permanecer firme no Senhor. Cura e dá direcionamento, guia, porque, meu Senhor da glória, nós não nos renderemos a Satanás. Senhor, nós permaneceremos de pé, nós permaneceremos em ti, mas nós necessitamos e precisamos da tua ajuda. Nos ajuda, Senhor, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, na certeza de que o Senhor não somente nos ouve, mas que o Senhor desce com a resposta, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Então, meus irmãos, me perdoem aí, esse vídeo aí acabou ficando com mais de quase 40 minutos, ou 40 minutos, que eu não sei. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui, agradecer aos meus intercessores. Sem vocês não seria possível esse projeto.
Na semana que vem eu vou dar continuidade aí e vou contar acerca do meu livramento, da minha saída do presídio. E como eu falei para vocês, gente, nós estamos aqui 15ª semana. Nós não chegaremos, se chegarmos, chegaremos até o 20º capítulo, tá? Nós já estamos na reta final desse testemunho. Eu espero que o Senhor em Cristo possa te alcançar, abençoar a sua vida. Esqueci de orar, se você está voltando para Jesus, que o Senhor te abençoe, escreva teu nome no livro da vida. Se você está retornando para os braços do Senhor, você que estava há muito tempo sem ir para a igreja, sem congregar, vai voltar a congregar, vai voltar a ceiar, que o Senhor em Cristo ele possa te abençoar e segurar nas tuas mãos. Você não vai perecer, você não vai para o inferno, você vai ficar de pé para a glória de Deus e vergonha de Satanás. Procura a igreja aí, confessa Jesus aí publicamente, tá? Eu já contei isso daí em um dos testemunhos aí passado. Nós precisamos confessar publicamente. Quero agradecer a todos, meus intercessores revelados e os ocultos. Me adota em intercessão, você que tem esse ministério de intercessão, me adota em intercessão, porque preciso muito que Jesus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.